Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo aí ao canal Espaço do Mecânico, um canal aí em parceria com a Unitef, Universidade Tecnológica Fluminense. Estamos aí em nossa sequência de vídeos, do curso de qualificação técnica em manutenção de injeção eletrônica. Estamos aí trabalhando os vídeos. Bom, sem mais delongas, vão ao nosso vídeo, à nossa plataforma e aos nossos vídeos. Abraço a todos e não esqueça dos likes, hein pessoal? Like e compartilhe o nosso trabalho e ative o sininho. Abraço a todos, vamos lá. Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Espaço do Mecânico, um canal de compartilhamento do conhecimento em parceria com a Unitef, Universidade Tecnológica Fluminense. Bom, o nosso assunto hoje é bastante interessante. Vamos estar falando da injeção, do conceito de injeção eletrônica. Nós vimos no conteúdo anterior a questão da elétrica. A elétrica é muito importante, porque há uma diferença entre a eletricidade aplicada à moto carburada e a eletricidade aplicada à moto injetada, porque precisa que o regulador mantenha uma precisão, é necessário que ela mantenha uma precisão no sistema de carga, e a bateria tem que estar ali dentro dos padrões exatos para que a moto possa trabalhar perfeitamente. Então é necessário que a manutenção da motocicleta injetada seja uma manutenção bem diferenciada daquela que é feita na moto convencional, que é no caso a nossa moto carburada. Bom, uma outra coisa que eu quero falar é a respeito dos tipos de manutenções. Existem três tipos de manutenções. A manutenção, no caso, aquela comum que você faz, que é conhecida como preventiva. A manutenção mais simples é a preventiva. Depois nós temos a preditiva e temos a corretiva. A manutenção preventiva é aquela que você leva em uma oficina, você recebe a moto na oficina e você vai estar analisando a moto no todo, fazendo um checklist da motocicleta para ver se existe alguma deficiência na moto, para estar avisando ao proprietário se há necessidade de manutenção ou não. E qual é a diferença no caso da manutenção preventiva para preditiva? A preditiva é aquela quando você observa que uma determinada pastilha de freio, exemplo, ela daria para rodar aí mais uns 2.000 quilômetros, mas você sabe que daí 2.000 quilômetros o teu cliente provavelmente não volta à sua oficina ainda, e pode ser que isso venha detonar antes. Então, por via das dúvidas, você acaba fazendo manutenção. Isso é uma manutenção preditiva. A corretiva é aquela que ninguém deseja fazer, porque é quando ocorre o problema mesmo, Ocorre a falha e deixa, no caso do teu cliente, a pé, e você é obrigado a fazer o socorro. É aquela que realmente traz aí uma desordem na vida do motoqueiro e atrapalha tudo. Então, para que você tenha uma clientela bem fidelizada, é bom que você sempre trate nessas questões, realize as avaliações, os diagnósticos de manutenções preventiva corretamente. Se há necessidade, faça as preditivas para não haver necessidade de fazer a corretiva. O teu cliente vai agradecer. Outro ponto importante é o conceito de injeção eletrônica, que nós vamos falar agora. Isso é importante. Agora, o conceito de injeção eletrônica. O conceito de injeção eletrônica é importante por quê? Porque te leva a entender todos os preceitos necessários a uma boa manutenção. Tem pessoas que realizam a manutenção de injeção eletrônica no escuro, sem saber o que está fazendo, sem conhecer os componentes, sem conhecer, no caso, o tipo de funcionamento, como que é feito as medições, como que é realizado todos os padrões, segundo os manuais de manutenção. Primeiro item que eu quero falar é o seguinte: é necessário, antes de qualquer manutenção, que o profissional utilize os EPIs, equipamento de proteção individual. Isso é o primeiro ponto. Para depois ele realizar
uma manutenção perfeita. Bom, a injeção eletrônica, ela se baseia em 3 situações. Ela tem uma unidade central, alguns dão o nome de UCAM, outros dão o nome de UC, outros dão o nome de central central, outros dão o nome de... O correto é a unidade de injeção eletrônica. Bom, a unidade de injeção eletrônica, ela possui um sistema de mapeamento, de parâmetros para cada tipo de moto, ou seja, uma 150, uma 125, uma 150, uma 160, uma 250, uma 300, uma 600, uma 1000, uma 1200, etc. Cada um possui um padrão. Então, esses padrões, nós falamos que a injeção possui uma memória, essa memória é chamada memória ROM. Nessa memória ROM fica escrita, né, fica ali no caso, gravada todos os padrões, né, todos os parâmetros relativos àquela motocicleta que está sendo utilizada aquela injeção eletrônica. Agora, um outro detalhe, por que existem esses parâmetros, esses padrões? Por quê? Porque a motocicleta em si, ela possui rodagem diferente, tamanho de dimensões do pneu diferente, cilindrada diferente, são vários fatores que levam, né, a haver a necessidade de fazer essa gravação de parâmetros. Você pode, no caso, você utilizar uma moto de uma mesma cilindrada, mas talvez a rodagem seja totalmente diferente. Então, os padrões de mapeamento daquela injeção é diferente. Então, nós possuímos uma injeção eletrônica, uma unidade. Essa unidade possui os parâmetros gravados na memória ROM. É a memória onde fica alocada não só os parâmetros, como também quando há uma avalia, aquela avalia, se ela permanecer constante na motocicleta, ela vai gerar uma gravação nessa memória ROM, onde ficará ali e somente conseguirá apagar ela pelo scanner, pelo aparelho. Aí não tem como apagar por outra forma. Existe aquela memória, aquela falha que nós falamos que é a falha intermitente, aquela que uma hora aparece, uma hora vai embora, uma hora aparece, uma hora vai embora, ela não fixa. Se ela não fixa, ela está na memória RAM, né? Ela ainda não foi para ROM. Então há uma facilidade, dá para fazer de repente, descobrindo ali qual é a dificuldade, qual é a causa que está levando a acender essa lâmpada. Você consegue fazer, no caso, a substituição e acabou o problema, né? Você vai liquidar ali o problema. Agora, então nós temos a injeção, nós temos os sensores, ok? Os sensores vão fazer o quê? Qual é a função dos sensores? Eu sempre falo que os sensores são gerentes, porque eles vão gerenciar todos os parâmetros externos da motocicleta. Tudo que envolve a motocicleta. Um exemplo. Os sensores vão analisar a temperatura externa, temperatura do ar no caso, temperatura do motor, velocidade da moto, quantidade de ar que está entrando, quantidade de mistura que está saindo, como que está saindo essa mistura na descarga, inclinação de moto. Ela vai estar analisando todos os quesitos, toda a situação. Então, esses sensores, eles são gerentes. E nós temos os atuadores. Os atuadores nada mais são do que operários. Vamos entender por esse caminho. São operários que executam a função, não é, daquilo que a unidade está solicitando. Um exemplo com relação à estequiometria. Vamos pensar assim, a estequiometria no caso, a mistura perfeita. É a mistura que tem ali a proporção exata de 14 moléculas de ar para uma molécula de gasolina, se for uma moto que estiver na gasolina. Por exemplo, a moto a álcool, são 9 moléculas de ar para uma molécula de álcool. Por isso que ela gasta mais, ela bebe mais, né? Então ela vai estar sempre fazendo essa relação. Então ela pode estar rica ou pode estar pobre. Então, o sensor de oxigênio, conhecido como sonolâmina, quando faz essa leitura de rico ou pobre, ela avisa a injeção. A injeção, por sua vez, faz o quê? Diminui
um atuador, que é o bico. Bota o bico para injetar menos. Quando o bico injeta menos, lá empobrece. Quando empobrece, a unidade já avisa e fica aquela correção em nanosegundo, coisa rápida. Então, existe essa complexidade todinha, né? E quem são os atuadores hoje? Os atuadores são a bomba, no caso de combustível, é um atuador, o bico injetor é um atuador, o atuador de marcha lenta também, no caso, é o nosso atuador, né? O relé, no caso da bomba, é um atuador. Existem diversos atuadores. Agora, por onde eu começo? Vamos aqui, eu inclusive separei aqui algumas situações mais completas. Nós temos, olha só, componente do sistema de injeção eletrônica. Nós temos sensor de posição da árvore de manivela do virabrequim, que é o CKP. Esse é aquele sensorzinho CKP. Nós temos ainda o sensor triplex, no caso que é aquele sensor de posição da borboleta, onde ele possui ali, além de ser o sensor de posição da borboleta, ele é sensor de pressão da atmosfera, do ar no caso, né? Pressão do ar, e sensor de temperatura do ar da admissão. Ele vai estar, esse sensor triplex, ele vai estar medindo o ângulo da abertura de borboleta, ele estará medindo a pressão atmosférica, ele estará medindo a temperatura do ar que foi admitido. Isso tudo para quê? Para que haja uma boa estequiometria. No caso, na Honda, possui na Honda, no caso, e na Yamaha, né? Sensor de posição de borboleta secundário TPS2. Isso daí não consta nessas motos menores, ok? Isso aí somente em algumas motos importadas ou motos de grande porte. Sensor de temperatura do motor, temperatura do líquido de arrefecimento. Quando a moto o arrefecimento dela é a ar, nós falamos que esse sensor vai estar geralmente no cabeçote ou no cilindro, porque ele é o sensor de temperatura, vai estar parafusado em nenhum desses pontos, ou no cabeçote ou no cilindro. Quando ele é o sensor de temperatura de uma moto que possui um sistema de arrefecimento a água, ele já vai estar no líquido de arrefecimento. Pode ser também no cabeçote, pode ser no radiador, pode ser em qualquer ponto. Isso depende de moto para moto, de montadora para montadora. Existe uma padronização para cada tipo de montadora. Elas possuem um padrão. Isso é importante. Nós possuímos ainda o injetor de combustível aí, no caso, né? Temos ainda o sensor de oxigênio, que é a sonda lambda, aquecedor do sensor de oxigênio, que está junto com a sonda lambda, porque existe sonda lambda que possui 2 fios e possui uma outra sonda lambda que tem 4 fios. A de 2 fios só faz correção. A de 4 fios ela faz correção e faz aquecimento, porque para chegar mais rápido a temperatura de trabalho daquele sensor. Ainda válvula de controle de ar do fluxo de marcha lenta, no caso a válvula FIT, né? A válvula FIT é aquela válvula que faz esse controle. Nós temos a válvula de controle de ar admitido do motor, que é o motor de Paschal e ACV no caso. Sensor de ângulo de inclinação do chassi. Tem o injetor de ar pulsivo secundário do sistema de escape. Esse não consta nessas motos menores, somente em algumas motos importadas. Interruptor de ângulo de inclinação, como eu falei, e bobina de ignição também é um atuador. Ok? Então aí são alguns componentes que fazem parte desse sistema de injeção eletrônica. No meio você tem a unidade de injeção. De um lado você tem os sensores, do outro lado você possui os atuadores, ambos trabalhando em uma perfeita harmonia, ok? Agora, para isso existe um diagrama. Esse diagrama, geralmente, eu sempre falo assim, para os alunos entenderem, quando a gente fala assim, vamos fazer leitura de diagrama. O diagrama ele é composto de vários circuitos. Por exemplo, um circuito do bico injetor, um circuito da bomba
injetora, um circuito do motor de passo, um circuito do motor CKP, do sensor CKP. Cada circuito desse, todos vão formar o diagrama elétrico da injeção eletrônica. E é isso que nós vamos aprender mais para frente um pouquinho. Vamos estar entrando a fundo nessa situação aí. Mas, a princípio, eu sempre falo assim, o sensor no caso, o sensor de sonda lambda, sensor de oxigênio, é muito difícil de dar defeito. É muito difícil. É raro de dar um defeito. Um sensor de temperatura, só se o cara, vou falar a verdade, o cara na hora de for tirar, fica ali e quebrar o fio. Do contrário, é muito difícil o sensor de temperatura dar um defeito. O sensor de pulso, é muito difícil ele queimar. Eu digo que é quase raro ele queimar, o sensor de pulso, muito difícil. A não ser que a pessoa vá fazer um teste e acaba colocando ali uma eletricidade muito alta em cima dele e acaba queimando. Os defeitos mais comuns, o sensor de inclinação também é muito difícil dar defeito. A não ser que eu leve uma pancada, você faça uma inclinação muito mais forte, etc e tal, né? Bom, pessoal, para concluir aqui, para fechar rapidinho aqui, porque eu não quero que esse vídeo dessa aula fique tão grande, depois nós vamos estar entrando nos conceitos mais profundos. Mas só para fechar, o componente que mais dá defeito é bomba injetora, bico injetor e o sensor no caso, de marcha lenta, que é o motorzinho de passo ali, aquele sensorzinho, né, o feedzinho que fica ali batendo. São geralmente os três que dão defeito. E isso é feito, esse diagnóstico é feito com ferramentas apropriadas. Não adianta tentar ver a pressão de bomba de um jeito qualquer, não adianta. Tem que ser feito com um medidor de pressão. Você tem que fazer medição de pulso, medição de corrente, você tem que fazer às vezes testes ponto a ponto. E é isso que nós vamos aprender mais para frente, ok? Bom, pessoal, eu tinha deixado lá no grupo uma questão. Eu falei assim, existe uma peça da Factor de injeção eletrônica e quando acende a lâmpada, o pessoal procura, fica louco, coloca inclusive esparadrapo não, fita isolante para apagar a lâmpada, porque não consegue dar jeito. É uma pecinha muito boba. O regulador de voltagem, cara. O regulador de voltagem. Lembra que eu falei sobre a elétrica aplicada à injeção eletrônica? O regulador de voltagem da Factor, injeção eletrônica, quando ela fica com os padrões de voltagem acima do normal, ela acende a lâmpada. E nada apaga aquela lâmpada. Somente você pegando um novo e colocando... Na hora que você coloca o novo, ela refaz a leitura dos parâmetros novamente, a unidade, e a lâmpada apaga. Beleza, galera? Abraço. Se você assistiu a aula toda, por favor, podem marcar o item aí, item completo, e depois estaremos fazendo a avaliação desta aula, beleza? E estaremos subindo mais vídeos ainda relativo a cada sensor, a cada teste. Vamos estar testando sensores, vamos falar mais um pouquinho de sensores, como que ele funciona, vamos falar de cada um individual. Galera, deixa o seu like, curta, compartilhe o nosso trabalho. Se você está gostando do trabalho, convide mais colegas aí para estar fazendo o curso conosco. O curso ele não vai parar, a inscrição dele é aberta, é direto, o pessoal pode entrar lá, não tem problema começar lá atrás, porque ele é rotativo, nós conseguimos colocar ele rotativo, então assim que você entrar, automaticamente você vai estar, no caso, participando do zero, vai começar lá atrás. Um outro pode estar até terminando, mas você está lá no início. Então ele é rotativo. Convide lá, se você conhece alguém que tenha desejo de fazer o curso de injeção eletrônica, convide, traga ele para cá, ok? Abraço a todos, que Deus abençoe.